Muitos de nós já reconhecem esse som, é o galo anunciando o nascer do dia. O galo que é esse arquétipo deste mês, que traz as energias do fogo e a energia do metal. Mas pouca gente, talvez pouca de nós lembra, ou nossos antepassados talvez lembrassem mais, de uma expressão que as pessoas diziam assim: fulano vai dormir com as galinhas, né? Que demonstrava que a pessoa ia dormir cedo, era uma pessoa que ia dormir cedo. Então, esse arquétipo do galo, ele simboliza essa transição, é a passagem do dia para a noite. Ele simboliza o horário de 5 da tarde às 7 da noite. Então, é o fim do dia e o início da noite. Então, quando a gente olha aqui esse gráfico do ano, a gente vê que setembro é o último mês que tem o elemento fogo. A gente está num ano muito intenso, que é esse ano desse cavalo de fogo. As coisas são muito rápidas, muito velozes, é um ano intenso. Mas a partir de setembro, né, que é o último mês, então outubro, novembro em diante, este fogo, você pode perceber uma diminuição da intensidade desse fogo, porque ele começa a transicionar para uma outra estação. Se a gente observa as estações do ano, então a gente estava no verão, agora a gente começa a transicionar para um outono. Então o mês de setembro é justamente essa transição. Ele vai marcar o fim dessa intensidade, ou o início do fim dessa intensidade, e essa transição para uma nova fase, que é o outono. E o que essa fase vai fazer com a gente? Porque hoje a gente vive num mundo muito acelerado, conectado no celular toda hora, alimentando algoritmo, muito veloz, pulando de uma tela em outra. Mas essa transição, ela vai querer da gente justamente uma atenção especial ao recolhimento, a um olhar interno, a uma lapidação, a um filtro maior. E a gente vai ver isso em algumas camadas. Vamos dar uma olhada aqui no calendário com a energia do mês. Lembrando, a gente está num ano de fogo, né, que são dois elementos, fogo e yang, uma energia intensa. O mês de setembro, como a gente acabou de ver, ele traz o último elemento fogo do ano, que é o fogo yin, que é como se fosse em comparação, uma chama de uma vela, em comparação ao fogo intenso de um dia de sol, que é o fogo yang. Mas por esse calendário, vejam como que você pode se beneficiar das energias do dia para que você possa abrandar a intensidade deste calor intenso do ano, usando essas energias em específicos dias ao seu favor. Então a gente tem essa transição dessa temperatura do ano, saindo desse fogo, né, desse verão intenso, e indo para o outono, que traz um clima mais seco, uma temperatura mais branda, mais amena, e a gente tem toda a natureza se adaptando a essas energias, né? Então, quando é verão, existem determinadas frutas, determinadas plantas, a nossa energia é diferente de quando é um outono, de quando é um inverno. E uma situação que pode acontecer é, por a gente ter passado por esse ano até agora nessa intensidade, a gente pode estar bem mais cansado, nossa paciência já bem perto de um limite. Alguns já podem até ter passado desse limite, então estar mais impaciente. Então, nesse período de transição, que é um período de redução de velocidade, de um olhar interno maior, o que pode acontecer é a gente tender a estar mais agressivo justamente por estar mais impaciente. Por isso que este é um detalhe do mês de setembro que vai te exigir uma cautela maior, porque você pode reduzir essa velocidade para se adaptar de uma forma melhor à energia do mês, mas sem usar a agressividade. Mas isso não significa que você vai ficar passivo. Aí entra de novo o arquétipo do galo. Ele marca o território dele, ele canta, né, na hora que ele precisa cantar, para marcar o território dele, para proteger a família dele. Então, este símbolo deste arquétipo é o que vai te ajudar neste mês. Você não deve se recolher, você deve marcar seu território. Qual é o seu território? É o seu bem-estar, é a sua família, é a sua saúde. Então, o arquétipo do galo, ele vem lembrar justamente isso, que o seu tempo, os seus limites, eles precisam ser respeitados. E para isso você vai agir com clareza e firmeza, com maturidade, sem precisar agir com exaustão. E usando a medicina chinesa, a gente tem que o metal, que é o elemento do mês, ele está ligado aos pulmões.
Então, respirar, fazer uso de uma respiração mais consciente, te ajuda num processo de desaceleração, redução, né, da impaciência, né, para você ganhar mais conforto na hora que você precisar agir com clareza e firmeza, marcando os seus limites. Vamos ver alguns dias aqui em destaque neste mês. Vamos observar o calendário novamente. Então, inicialmente aqui eu vou destacar o dia 12, porque é um dia que traz o elemento terra, e esse elemento terra é um elemento que vai ajudar a drenar esse excesso de fogo do mês. A terra, ela ajuda a nutrir esse elemento metal. É um dia, então, para organizar, para ser usado para materializar coisas, relacionamentos, projetos. É um dia também para o cuidado deste dia é não ficar empacado numa teimosia, né? É um dia mais de ação focada em aterramento e organização, materialização, do que empacar. O outro dia importante de destacar também é o dia 29, que é um dia fogo, totalmente fogo. É um dia em que você pode entender que existe uma urgência, né? Uma urgência para resolver tudo, porque a temperatura vai estar mais alta, a paciência um pouco mais curta. E o outro dia de destaque é o dia 5 de outubro, que é um dia puramente de água. Então, o que pode acontecer é como se fosse um confronto entre o excesso de fogo com essa água. Então, no dia a dia, você percebe isso como um imprevisto, por exemplo, algo que alguém age com impulso, mas você precisa ter uma inteligência emocional maior para poder sair daquele conflito. Então, ele é uma situação de quando um fogo encontra com a água, né? Essa visualização desse fogo com a água. Então, pode ter um choque, um conflito ali. E existem outros dias que a gente também destaca. O dia 20 de setembro, que você pode achar, ou você pode ficar com a sua autocrítica mais elevada, você vai correr atrás de um perfeccionismo. Os dias 11 e 23, eles trazem o elemento água. Este elemento água, ele é forte, mas ele não é tão forte igual o do dia 5, que são 2 elementos ali, mas ele também traz ele vai exigir de você essa cautela, porque é quase um conflito, é uma água com fogo, então vai exigir de você uma paciência maior e uma cautela diante de alguma discussão, diante de alguma instabilidade. E eu tenho uma novidade aqui para você que já vem acompanhando o canal. Em diversos vídeos eu coloquei links de calculadora Badsy, elas são gratuitas, mas todas as que eu encontrei são internacionais, para que você pudesse olhar qual que é o seu mestre do dia, né? Ao longo desse período a gente vem explicando o que é o mestre do dia, como olha o relacionamento entre os outros elementos com o mestre do dia, o que são os outros elementos. Pois então, a gente conseguiu desenvolver uma calculadora e ela está totalmente em português, tem a versão português e inglês no nosso site. Eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês acessam essa calculadora, e com essa calculadora, né, calculadora Badsy, que é o nome dela, você consegue achar todos os seus elementos. Então aqui, pessoal, vocês encontram aqui nesse menu, né, o acesso à calculadora. Vocês podem, né, clicar nesse botão e vocês vão acessar a calculadora. Existem aqui esses botões em inglês e português. Só clicar que muda. Aqui você vai digitar o seu nome. Aqui você escolhe o seu gênero ao nascer, aqui o ano, mês, dia, e aqui o tempo, né, a hora que você nasceu. Você coloca PM ou AM, dependendo do horário, e aqui você vai encontrar uma lista com as cidades. Quando você clicar nesse botão, você encontra uma lista de cidades próximas ou cidades que você nasceu. Depois disso, você clica no botão para calcular o seu gráfico e aí aparece aqui os resultados, né, o seu gráfico, com os 8 elementos,
Você pode colocar, né, mudar a língua, que todo o gráfico tudo muda. Temos aqui também o ciclo de 10 anos, os elementos do ciclo de 10 anos, com base no seu gráfico. Existe aqui ainda o balanço, né, da força desses elementos e o que é o seu mestre do dia. Aqui você encontra essa informação do seu mestre do dia. Aqui algumas perguntas e respostas. A calculadora é totalmente gratuita, você vai ter uma ideia de como está composto o seu gráfico, quais elementos que, né, fazem parte do seu componente energético, né, quais componentes energéticos compõem seu gráfico. Esta calculadora que vocês podem ter toda essa ferramenta ao seu dispor, consultar gratuitamente, e se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar os seus comentários. E ao longo de todo esse período que a gente vem trazendo como funciona esse fluxo de energia, né, desses elementos com as energias do mês, com as energias do ano, com as energias do dia, isso também impacta a sua energia. E esse impacto, mesmo que essas energias fluam de uma forma comum para todos nós, ela vai agir em cada um de nós de uma forma diferente. É como qualquer energia da natureza, né? É como o sol, como a chuva, ela está lá para todo mundo, mas como cada um vai interagir com essas energias é diferente. Então, o que eu vou apresentar aqui agora é uma forma diferente. Eu fiz isso em 2 vídeos. Então, eu ilustrei como a energia do mês e do ano interage com determinados mestres do dia. Então, eu vou fazer uma análise também um pouco geral sobre cada um dos mestres do dia, né, dos 5 elementos. Lembrando sempre, isso é uma análise geral, porque cada pessoa tem uma composição energética diferente de outra pessoa. Mesmo que 2 pessoas tenham os mesmos elementos, essas pessoas serão energeticamente diferentes, pois a combinação desses elementos, aonde eles se encontram no mapa, mudam completamente uma pessoa de outra pessoa. Para o mestre do dia Madeira, o metal ele vem ajudar numa estrutura e no limite. Então, para esse mestre do dia, a cabeça está cheia de ideias e essa pessoa quer colocar todas as ideias em prática. E aí no fim do dia a pessoa está assim, não tenho tempo, estou muito cansado, eu não consigo fazer, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho um acúmulo de coisas para fazer, uma sobrecarga, seja dentro de casa, seja no serviço. Então, como que essa pessoa sai desse ciclo? Ela precisa escolher uma coisa para ela poder focar e fazer. O início, o meio e o fim. Então, o mestre do dia Madeira, o metal vem auxiliar neste corte, né? Vai existir, você não vai conseguir parar o acúmulo de ideias. Você vai cortar o que não precisa e focar em uma coisa só. Para o mestre do dia Fogo, o metal representa riqueza, resultado. Então, essas pessoas eles devem focar no resultado, mas com o cuidado da autocrítica. Eles não podem se cobrar demais, eles não podem cair impulsionados pela velocidade do ano, pela impulsividade desse brilho, né, que é o fogo, e começarem a tentar resolver tudo de uma vez só, afeta diretamente o resultado. Então, para essas pessoas, o ideal seria momentos de desconexão para focar naquilo que precisa gerar resultado, e aí eles vão conseguir obter esses resultados. Para aquele que é o mestre do dia metal, a gente tem um acúmulo de energia também, igual ao fogo, mas outra qualidade de energia. Então você pode sentir, na verdade, essa pressão como se tivesse colocado contra a parede. Então você pode tender a ficar na defensiva. Ficando na defensiva, você vai ficar mais rígido, ou seja, inflexível, mais teimoso. Então, o seu conflito, né, o que pode ser gerado de conflito do mês é justamente essa inflexibilidade e teimosia por essa força dessa energia do metal. Então, a dica para você é trabalhar a sua flexibilidade, é trabalhar firmeza e não teimosia. Não fique na defensiva com rigidez. Flexibilize-se. Para o mestre do dia Água, e aqui eu volto àquela ilustração da água com fogo, mas a gente tem aqui a energia do fogo e do metal do mês, mas o sentimento que pode ocorrer para o mestre do dia Água é o sentimento de evaporação, porque a água é um elemento escasso do ano, né?
Então vem a evaporação, é o esgotamento, é o cansaço. Então neste mês, quando a gente tem essa energia do metal, é importante para o mestre do dia água cuidar dos recursos, cuidar da saúde, família, emprego, podem ser finanças. Então para o mestre do dia água, zele pelos seus recursos, proteja-os, para que eles possam te dar maior sustentação e equilíbrio. Para o mestre do dia terra, é importante usar o mês de setembro também como um escoamento, uma válvula de escape, né? O ano, por ser um ano muito quente, e a gente imagina uma terra aquecida por esse sol, como que essa terra escoa, qual que é a válvula de escape dessa terra para se liberar dessa quentura toda. Então, o mês de setembro, a cautela para o mestre do dia terra é ter válvulas de escape. Você está se divertindo? O que você está fazendo para liberar-se de toda essa carga que você está recebendo? A energia pode estar sendo bem intensa para você e o mês de setembro, o metal ajuda nesse descarte. Então use isso para você ter mais leveza. Então é isso, pessoal. Setembro é este mês aí que abraça a gente com essa transição de temperatura, essa transição de estação, este início da saída do verão. E é importante que você use este mês para testar a si próprio. Você consegue ouvir o seu próprio ritmo? Você consegue desacelerar? Você consegue colocar os seus limites de forma clara e transparente, sem rigidez, sem agressividade? A forma como que você responde a essas perguntas é que vão tornar os seus próximos passos mais certeiros. Eu agradeço a sua presença, agradeço o apoio que você dá a esse canal, deixe seus comentários se você tiver alguma dúvida. Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos no próximo vídeo. Amor e luz para todos.